Então, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto sobre data frames, vamos ver a seleção condicional. Então, nós já tínhamos esse nosso data frame DF aqui, que foi gerado anteriormente. E, de forma semelhante a NumPy, eu também posso fazer seleções nesse data frame. Então, aqui, pegando DF maior do que zero, eu estou dizendo que eu quero selecionar todos os elementos do data frame que tem valor maior que zero. Então, ele vai me gerar esse outro data frame, onde vai ser colocado true nos locais que satisfazem essa seleção, no caso, valores maiores que zero, e os que não satisfazem são colocados os valores falsos. E, de forma semelhante, também no Py, eu posso obter um data frame, outro data frame com os valores que satisfazem a seleção. Então, passando dentro do DF, essa seleção aqui, esse DF modo que zero, ou seja, esse data frame de trues e falses, eu vou obter um data frame com apenas os números que satisfazem a minha seleção, sendo que os que não satisfazem são colocados o valor não. E também posso fazer todas as seleções de vários outros tipos, né? Posso selecionar apenas as colunas uma determinada coluna que satisfaz uma seleção. Então, nesse caso aqui, eu estou querendo selecionar as colunas cujo valor são maior W, cujo valor é maior do que zero. Então, tá aqui, eu pego todos os elementos do meu data frame da coluna W, cujos valores são maior do que zero. Então, ele seleciona tudo do data frame, caso são essas duas linhas aqui, onde W é maior do que zero. E também posso selecionar para essa mesma seleção uma determinada coluna, né? Então, eu vou selecionar os elementos da coluna Y, onde os elementos da coluna W são maiores que zero. Então, essa mesma seleção aqui, só que é apenas a coluna Y, estão aqui os valores. E também posso selecionar não só uma coluna, né? Aqui eu quero passam aqui a lista de colunas. Eu quero as colunas X e Y, os valores de x e y, os valores correspondentes em W sejam maiores que zero. Então, está aqui as duas colunas. Adicionalmente, eu posso também usar conectivos, né? No caso aqui, conectivo I. Então, aqui eu estou selecionando o data frame, os elementos da coluna W que são maiores que zero e também os elementos da coluna Y em que o Y é maior do que 1. Estou fazendo aqui, a gente vai ver que não tem nada, né? Não tem nenhum elemento de data frame que satisfaça essa condição aqui. Agora vamos ver mais alguns detalhes sobre índices, né? Então, para a gente observar melhor, está aqui de novo o nosso data frame DF. E eu posso, ocasionalmente, querer resetar os índices. Aqui os nossos índices são A, B, C, D e E. Mas, no fundo, eles são 0, 1, 2, 3, 4. E caso eu queira resetar eles para os valores numéricos, né, eu posso usar a função resetIndex. Aí, dessa forma, os nossos índices voltar a ser 0, 1, 2, 3, 4 e os valores dos índices anteriores passaram a ser uma coluna com label index. Eu também posso criar novos valores para os índices do meu data frame. Então, inicialmente, eu vou criar essa lista aqui com essas siglas de estados americanos. Então, está aqui, criei essas listas aqui, essa lista com essas siglas, e coloquei esses valores dessa lista como uma nova coluna do meu data frame, né, com label estados. Então, está aqui e vou mostrar o nosso novo data frame com a sua nova coluna status. E através da função setIndex, eu posso definir quais das colunas do meu data frame, no caso estados, vai se tornar os nossos índices, né? Então, executando esse comando, a gente vê aqui que a coluna que era estados passou a ser os índices do meu data frame. Obviamente, isso aqui não é implícito, né? Se eu for mostrar, está aqui, o meu DF está aqui. Se eu quiser que isso se torne de fato um DF, né, eu tenho que passar o valor em placeTrue, né? Então, está aqui, passei em placeTrue e agora sim DF, os índices de DF passaram a ser os valores da coluna estados. Agora eu vou mostrar para vocês data frames com índices multiníveis, né? O que é um índice multinível? São o índice do índice, né? Então, para criar o índice do índice, eu vou primeiro criar tuplas para formar esses índices. Então, primeiro eu tenho
essas duas listas aqui outside, que tem G1, G1, G2, 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 e essa lista que tem inside, né, que tem os valores 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, criei as duas listas. E através da função zip, eu vou criar tuplas entre os valores dessas duas listas, outside e inside. Então, eu vou ter as tuplas G1, 1, G1, 2, G1, 3 e assim por diante. E depois de criar essas tuplas, eu vou armazenar elas em formas de lista, através da função list. Eu estou executando o comando, está aqui. Tem as tuplas formadas entre os valores, né, os pares dessas duas listas aqui, inside e outside. Agora que eu tenho essas várias tuplas, eu vou criar um multi-índice, né? Então, através do comando multi-index from tuples, vou criar multi-índices através dessas tuplas aqui que estão nessa variável higher index. Então, está aqui, higher index recebeu os nossos, passou a ser índices multiníveis, né? Então, está até aqui com um novo tipo multi-index. Agora que eu tenho esses índices multiníveis, eu posso inserir eles no meu data frame. Então, vou criar um data frame, vou dar um pd.dataframe, passar um conjunto de dados através da função randn, uma matriz de 6x2, e dizer que meus índices vão ser esse índice multinível que eu acabei de criar. E, como colunas, eu vou ter os valores A e B. Então, criando esse novo data frame, eu tenho agora esse índice multinível, né? É o índice do índice, né? Eu tenho os índices G1, G2, que são os índices mais externos, e dentro de cada um deles eu tenho índices internos 1, 2, 3, e para os valores desse data frame com as colunas A e B. Agora que eu tenho esse data frame com índices multinível, eu posso manipular esses dados de forma semelhante ao que a gente já fez anteriormente. Então, eu posso, por exemplo, pegar o valor do conjunto de valores de um índice, no caso G1, ele compreende todos esses valores aqui. Ele está no primeiro nível, então ele pega todos esses valores aqui do data frame. Se eu der um lock G1, ele vai pegar aquele subconjunto completo de G1. Mas eu posso também querer pegar o conjunto de valores dentro de G1, do subnível dele, como por exemplo nível 1. Então, se eu der um lock G1.lock1, eu vou pegar os valores do nível 1 de G1. Então, está aqui. Aqui são os valores de A e B do nível 1 de G1. E voltando aqui, vou mostrar de novo o nosso data frame, para a gente observar melhor os dados. E a gente observa que não tem nenhum valor aqui para os labels dos dois índices, né? Então, se a gente der um df-index.names, a gente vai ver que tem nome e nome. Lógico, aqui está vazio, nenhum, né? Mas eu posso setar valores para esses dois de labels desses índices. Então, se eu der um df-index.names, ele disser que essa variável vai receber essa lista que tem os nomes grupo e número, eu vou estar atribuindo para os nomes dos meus labels, dos meus índices, esses dois valores. Então, aqui executando, a gente vê que agora os labels desses dois níveis de índices estão com os valores grupo e número. E, de forma semelhante à anterior, eu também posso fazer o mesmo que eu fiz anteriormente para selecionar valores de índices através da função xs. Então, dando um df.xsg1, eu vou obter esses valores aqui do grupo G1, né? Os valores do índice G1. Então, executando, estão aqui, né? Igual como a gente fez com o lock, né? O xs é só uma maneira diferente. E também, igual como no lock, como anteriormente, eu também posso pegar o índice do índice, né? Então, eu posso pegar um conjunto de valores de um subnível do índice. Então, aqui eu estou com o xs, eu passo na lista o primeiro índice, que é G1, e o subíndice dele, que é 1. Então, eu vou aqui selecionar apenas esses valores aqui do nível 1 de G1, que estão aqui. Então, para finalizar, mostrando aqui de novo o nosso DF, né, o nosso data frame, eu também posso querer pegar os valores dos subníveis, né, do meu data frame. No caso, se eu quiser pegar os valores dos subníveis 1, né, que são esse e esse. Então, eu passo o nome, o label, o valor
level não, o valor do meu índice, que no caso é 1, mas eu também tenho que especificar que no caso eu estou querendo um nível mais interno, então eu passo o nome do meu nível level, né? No caso o level, o nível dele, que eu estou querendo pegar o nível número, né? Que é esse subnível aqui. Então dessa forma eu vou ter todos os elementos do nível 1, né? No caso, os elementos do nível 1 de G1 e os elementos do nível 1 de G2. Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês em DataFrames. E nas próximas aulas nós vamos ver mais um assunto relativo à análise de dados com pandas.